Eu gostaria de convidar a abrir as vossas Bíblias. Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Mandar um abraço também, a paz a todos que estão nos assistindo, ou que irão assistir depois. Que as mãos do Senhor estejam sobre todos também. Lucas 17, a partir do versículo 11, texto bastante conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e também da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, ele voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostou-se com o seu rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E Jesus lhe disse: levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Amém? Texto bastante conhecido, irmãos, da palavra do Senhor. O texto narra para nós, irmãos, Jesus caminhando por aquelas cidades, e ele se deparou com um grupo de pessoas leprosas, né? A lepra, irmãos, era uma doença terrível, e dependendo do grau da lepra, a pessoa estava com seus dias contados. O leproso, quando ele era... quando o sacerdote examinava a pessoa e era constatado que realmente aquela pessoa estava com a lepra, imediatamente essa pessoa era obrigada a sair da sua casa e ir para um lugar se tratar. Então quem dava o veredito, quem dava o diagnóstico era o sacerdote. Era na lei de Moisés, está lá em Levítico capítulo 13. E aí o texto diz que esse grupo de homens estavam nesse lugar onde só tinha leprosos, né? A lepra, principalmente a parte do corpo onde tem poucos, ia caindo. Orelha, nariz. Então aqueles homens estavam, irmãos, definhando por causa dessa terrível doença. E aí o texto diz que eles viram Jesus passando, e de longe, porque também a lei não permitia que ele se aproximasse. E de longe, mesmo com as suas dificuldades, com as suas enfermidades, o texto diz que eles começaram a clamar por Jesus. Tem misericórdia de nós, o texto diz. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vá e se apresente ao sacerdote, ou seja, cumpra o mandamento que Moisés deixou. E aí o texto, irmãos, ele é maravilhoso, que ele diz assim, no versículo 14: e aconteceu que indo eles foram curados. Qual é a lição que o Senhor deixa para nós nessa manhã? Às vezes a gente chega aqui, irmão, com tanto problema, com tantas dúvidas, com tanta angústia, porque nós somos seres humanos, né? Todos nós temos problema, só muda o nome, mas problema é o que mais. E aí
para buscar uma resposta da parte de Deus. E muitas das vezes a resposta ela vem, mas às vezes ela não vem como nós queríamos. Aqueles leprosos estavam desesperados. Quando eles viram Jesus, falou: é hoje que o nosso problema cessa, é hoje que essa lepra vai sair do meu corpo. Mas não foi bem assim, pastor Beto. O texto diz que eles gritaram, pediram socorro para a pessoa certa, e a resposta de Jesus foi: vai e se apresente para o sacerdote. Quem sabe eles falavam: puxa, pensei que ele ia pôr a mão na minha cabeça, como ele fez com outro leproso de Mateus 8, que ele falou: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus falou: eu quero, e ainda tocou nele. Mas não foi isso que aconteceu com aqueles leprosos. Irmãos, o que o Senhor quer falar para a gente, várias coisas, é que a cura, é que mesmo se a cura, se a resposta, se a angústia não sair agora, Deus está mandando a gente continuar caminhando, irmãos. O texto diz que indo eles foram curados. Eles receberam uma palavra, eles receberam uma ordem, e que é o maravilhoso, eles obedeceram. Jesus mandou ir até o sacerdote, então bora lá, vamos até o sacerdote. E o ato de obedecer, o ato de acreditar que a palavra de Jesus não volta vazia, fez que na caminhada eles foram curados, irmãos. Sabe, nós temos ouvido tantas palavras, seja aqui, seja em outro lugar, e o Senhor está falando: segue em frente, e às vezes nós estamos parados, nós estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas situações, e tem situações, irmãos, que nos cercam e não deixa a gente seguir. Jesus estava falando para aqueles homens: vai na fé, meu filho, coisas vão acontecer. E foi o que aqueles homens fizeram. Sabe, um dia eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falando um negócio no podcast, e ele falou assim: olha, a caminhada cristã, ela é um desafio, porque a gente ora, a gente não sente nada. Às vezes a gente vem para a igreja e a palavra não vem como eu queria que ela viesse. Esse é o maior desafio, mas a gente precisa continuar caminhando. Talvez, irmão, não venha hoje, mas ela pode vir amanhã. Pode ser que não seja aqui nesse ambiente maravilhoso da presença de Deus, mas se você continuar obedecendo, se você continuar caminhando, ela com certeza ela vai vir. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final, ou também pode não acontecer nada, mas não podemos parar de caminhar. E indo eles foram curados. Sabe, lá em Êxodo 14, versículo 15, Moisés estava diante de um grande desafio. A Bíblia diz que ele estava com aquela multidão do povo, fugindo de Faraó, indo em direção da promessa que Deus tinha dado para ele. Não estava andando a irmã, era Deus que estava direcionando. Eles estavam seguindo a nuvem. Chegou uma hora que eles estavam diante do Mar Vermelho, e atrás, Faraó com seus exércitos. Moisés subiu numa pedra e falou: agora eu vou orar, agora eu preciso fazer uma oração forte aqui, porque o negócio apertou. E a Bíblia diz que ele foi orar e Deus falou para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É na caminhada, irmão, que Deus vai abrindo as portas. É na nossa caminhada, é na nossa perseverança. É angustiado, é com dor, é com dificuldade, mas nós não podemos parar, irmão. Pode ser que as coisas não estão sendo do jeito que você quer, não tem problema, as coisas também não foi do jeito que Jesus quis, mas ele não desistiu, meus irmãos. A maior lição para nós, esses leprosos, é que eles acreditaram na palavra dele. Pode ser que Jesus deu uma ordem para você e você não está entendendo, mas siga. Mesmo sem entender, irmão. Mesmo sem sentir nada, irmão. Não tem mais profecia, parece que o céu está de bronze. Irmãos, a maior convicção nossa é a palavra de Deus. Se ela falou, se ele falou que vai fazer, continua seguindo, irmão. Não pare. E indo eles
eles foram curados. E aí tem o texto que um voltou para agradecer, mas eu queria ficar só nisso, nesse ato de obedecer. Eles saíram da presença de Jesus leprosos. Não foi uma cura instantânea. Não foi a porta se abriu no outro dia. Não. Foi na nossa perseverança. Porque nós temos parte nos milagres do Senhor. O Senhor fala, a gente obedece, a gente continua caminhando e as coisas vão acontecendo. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,9. Esse texto é maravilhoso. 1 Coríntios 2,9, eu já entrego o microfone. 1 Coríntios 2,9, olha. Mas como está escrito, nem olhos, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama, não desiste. Quem ama, continua seguindo, servindo, com lágrima, com dor, com problema. E o que Deus tem preparado para nós, só a eternidade vai revelar. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.